Olá, pessoal. E aí, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de português, capítulo 10, aula 1. Peguem o livro de vocês aí na página 86 e acompanhem. Vamos lá? Informação em cores, imagens e números. Né? Quando queremos saber algo, há várias maneiras de conseguir essas informações, seja através de jornais, reportagens, ou mesmo pesquisando na internet, né? E também conversando com outras pessoas. Então, neste capítulo, você vai estudar outra maneira de obter essas informações sobre um assunto utilizando um recurso muito criativo, tá? Com imagens, números e cores para compor a informação que é o infográfico, tá? Nós vamos agora ver um exemplo de infográfico e vamos interpretar. Vamos observar aqui. Qual é o tema desse infográfico? Né? O tema, gente, é esse aqui, que a ONU elegeu a bicicleta como o transporte ecologicamente mais sustentável do planeta. Tá? Então, esse é o tema, que a bicicleta foi eleita como o meio de transporte ecologicamente mais sustentável do planeta. E quais são quais imagens estão sendo usadas para apresentar esse tema? Quais são as imagens? Então, para apresentar esse tema, gente, nós temos aqui a silhueta de um carro, nós temos algumas bicicletas e árvores, não é isso? E quais elementos reforçam reforçam a ideia de que a bicicleta é realmente um transporte ecológico? Observando o infográfico, a gente vê aqui que as árvores reforçam que a bicicleta é realmente um transporte ecológico, tá? Aí a quarta perguntinha é: como o infográfico tenta convencer as pessoas a utilizarem a bicicleta no lugar do carro? Aqui, ó, dizendo que um carro ele ocupa o espaço de 20 bicicletas. Né? E qual é o sinal comum na matemática que foi usado para mostrar esse argumento? O sinal de igualdade. Tá? Vamos ler agora o mesmo infográfico, a partir do texto, né? Só que é isso. O mesmo infográfico, só que somente texto. A ONU elegeu a bicicleta como o transporte ecologicamente mais sustentável do planeta. 20 bicicletas estacionadas ocupam o mesmo lugar de um carro. O texto é o mesmo, que a gente já percebeu, o texto é o mesmo. Mas em qual dessas duas informações, qual dessas duas situações, você acha que a informação, ela chama mais atenção? Por quê? Então, o infográfico, né? Ele chama mais a atenção do leitor. Se tivesse esse infográfico aqui, colado em algum parede, em algum lugar, e esse pequeno texto aqui, qual desses dois chamaria mais a sua atenção? Obviamente, o infográfico. Por quê? Por causa das imagens, tá? Então, a imagem no infográfico é muito importante, né? Ela tem muita importância, porque chama a atenção do leitor. Às vezes a gente passa por qualquer comunicado que não tem imagem nenhuma, parece que, assim, perde o interesse, não é isso? No infográfico, não. As imagens, eles trazem a atenção do leitor para ele. E aí, falando em bicicleta, você sabe andar de bicicleta? Acho que sim, né? Eu aprendi com 8 anos. 8 anos eu aprendi a andar de bicicleta. Óbvio, caí bastante também, mas é muito bom, né? Então, vamos continuar. Aí a gente vem falando do infográfico, mas o que é um infográfico, né? Gente, o infográfico é um gênero textual que se caracteriza pela combinação de texto verbal e o não verbal. O texto verbal que está escrito, né, as palavras. E o não verbal são as ilustrações, os gráficos, as fotos, né? O infográfico, ele é predominantemente expositivo, ou seja, serve para expor. Mas ele pode apresentar características narrativas e até argumentativas.
tá? Pode ser produzido para ser empregado sozinho ou para acompanhar alguma notícia, uma reportagem ou um texto didático. Eu trouxe aqui para vocês outro exemplo de infográfico, né, que é sobre a COVID, que é o novo coronavírus, COVID-19. Então, aqui é uma mistura, né? Tem de textos, mas também de reportagens, de informações, né? O que é, como prevenir, os sintomas, quem são as pessoas do grupo de risco, e caso apresentar o sintoma, procurar o posto de saúde mais próximo, né, que está sendo dedicado ao tratamento dessa doença, enfim. Então, existem vários tipos de infográficos, como a gente viu da bicicleta, e esse daqui também, tá? Aí, falando em infográfico, eu quero que vocês pausem o vídeo para realizar as atividades da página 88 e 89. Vamos lá? Já já a gente faz a correção. E aí, terminaram? Vamos lá, então. A atividade de hoje é para interpretar este infográfico aqui, que está na página 88, tá? Vamos ler. Você sabe quanto de água consome por dia? Num banho de 8 minutos, em média 24 litros. Para lavar as mãos 4 vezes ao dia, que agora, nessa época de pandemia, a gente está lavando com mais frequência, né? Então, se for 4 vezes ao dia, 3,2 litros de água. Tá? Se for para dar descarga 3 vezes por dia, em média 18 litros. Mas escovar os dentes 3 vezes ao dia, 2,4 litros, ou seja, 2 litros e 400 ml. E água potável, a gente cerca de 2 litros, a gente consome, né, 2 litros de água por dia. Totalizando aí 49 litros e 600 ml no dia, tá? Uma pessoa. Use a água do nosso planeta com consciência. 22 de março, Dia Mundial da Água. Então, qual é o tema do nosso infográfico? Consumo de água, isso mesmo. E pensando nesse tema, por que a cor azul é a mais utilizada? A cor azul, gente, ela foi utilizada para representar a água, tá? Qual é o objetivo desse infográfico? Marque X nas opções corretas. O objetivo desse gráfico é convencer as pessoas a usar a água com responsabilidade? Sim. É convencer as pessoas a não usarem a água? Não, né? É informar as pessoas a quantidade de água gasta por dia? Também. E é informar sobre os perigos de água acabar? Não, né? Não foi esse o objetivo do infográfico. O objetivo do infográfico foi convencer as pessoas a usarem a água com responsabilidade e também informar a quantidade de água gasta por dia. Tá? E sobre o consumo de água indicado no infográfico, responda. Qual é a unidade de medida indicada e o que ela mede? Então, a unidade de medida, gente, foi o litro. E ela mede a quantidade de líquidos, tá? E para chegar ao resultado de 49 litros, é utilizado entre os itens de consumo de água o símbolo matemático. For de menos, de multiplicar, de dividir ou de somar. Mais, não é isso? Que representa a soma. Parabéns para quem acertou. Letra C. A informação 49 litros indica a quantidade de água gasta por uma pessoa por dia para tomar banho, por uma pessoa ao longo da semana, por uma família por dia para tomar banho ou por uma pessoa por dia em várias atividades. Uma pessoa por dia em várias atividades.
E em qual atividade o consumo de água é maior? E em qual é menor? O maior consumo é com o banho e o menor é para beber, ou seja, água potável. E todas as pessoas consomem exatamente a mesma quantidade de água por dia? Não, né? O infográfico ele apresenta em média, uma média. Algumas pessoas podem usar mais, outras podem usar menos. Agora, na nossa quarentena, por exemplo, estamos usando bem mais para lavar as mãos com frequência, não é isso? Então, vai depender do, como é que diz? De cada um. Vai depender do modo que cada um vive, né? O tempo gasto no banho, se essa pessoa desliga a torneirinha na hora de escovar os dentes ou deixar a água lá correndo, se a pessoa lava o carro ou a moto ou a bicicleta, enfim, ou de balde em vez de mangueira. Então, há várias coisas que podem ser feitas para economizar aí a nossa água, não é isso? Quarta questão. Olha só, já dei várias dicas, né? Quais atitudes você poderia tomar para diminuir o seu consumo de água? Então, há várias coisas que a gente pode fazer, tá? Podemos demorar menos no banho, não deixar a torneira ligada na hora que estiver escovando os dentes ou ensaboando a louça, fechar a torneira. Quando estiver ensaboando, lavando o cabelo, fechar o chuveiro. Não lavar calçadas. Caso goste de lavar calçadas, é bom que na calha da casa tem sempre um caninho assim. É bom colocar um baldezinho ali para pegar água da chuva, por exemplo. Aquela água pode ser utilizada para lavar a área, chão, né? Ou até mesmo o banheiro. Enfim, vamos usar água com consciência, tá, gente? Eu trouxe aqui algumas dicas, já dei algumas dicas, e aqui eu trouxe para vocês se interarem mais do assunto. Tomar banho em menos de 8 minutos, dar descarga menos de 3 vezes ao dia. Olha, outra dica da descarga, que é bem legal, que vocês podem passar para os pais de vocês, pegar uma garrafa PET de 2 litros, encher a garrafa PET de água, e lá na caixa da descarga, aquela caixa, destampar, pede ajuda da mamãe, do papai, porque é louça, pode quebrar, destampar e colocar a garrafa de 2 litros lá dentro. E aí, quando você der descarga, que a descarga começar a encher, ela não vai encher por completo, ela vai encher somente até a metade. Então, a cada descarga, você está economizando aí metade do que seria gasto e dar descarga tranquilamente, normalmente, tá? Então, é uma maneira muito boa de se economizar água, porque a água da descarga é uma água que não vai ser utilizada mais, não é isso? Até a água da máquina de lavar, quando você pode tirar, encher o balde, lavar o quintal, né, lavar a área, lavar a calçada com aquela água que saiu da máquina de lavar, mas a da descarga a gente não pode fazer isso. Então, uma das maneiras que a gente pode evitar o desperdício é pegando essa dica de colocar a garrafa de 2 litros de água cheia dentro da caixa da descarga, aí vai economizar, ela não vai encher por completo, vai encher só a metade. Fica a dica, tá? E essa dica aqui, usar caixa de descarga com menor capacidade, né? Que é essa dica que eu dei. E também tem os botãozinhos, né? Que desce mais água e desce menos água. Utilizo sempre o que desce menos água, tá? E usar menos água ao escovar os dentes também, ok? Então, eu trouxe para vocês aqui como atividade de casa, eu vou explicar para vocês aí na página 96, a imagem não está muito legal, está um pouco turva, mas no livro vocês podem acompanhar direitinho, tá? A abertura ao novo. Ao longo dessa aula, a gente estudou sobre infográficos, né? E a gente também refletiu sobre práticas sustentáveis e preservação do meio ambiente. Foi isso? E quais dessas práticas você executa no seu dia a dia?
dessas que a gente conversou hoje? Quais são as práticas que você costuma pôr em prática no seu dia a dia? Já pensou que, para trazer benefícios aos seres vivos e à natureza, é preciso estar aberto a novos hábitos e estar disposto a adotar algumas dessas práticas e torná-las mais comuns à rotina? Então, essa atividade que vocês vão fazer, abertura ao novo, é a disposição de se abrir ao desconhecido e ao diferente. Veja abaixo algumas práticas que ajudam a levar uma vida mais saudável. Atitudes simples podem para melhorar o mundo. Então, gente, vocês podem, primeiro, dar um passeio de bicicleta, em vez de ir de carro, pelo menos uma vez na semana. Instalar lixeiras para separar o lixo entre o que é reciclável e o que não é reciclável. Escovar os dentes sem deixar a torneira aberta. 4, dar descarga menos de 3 vezes ao dia. Quando eu falei da dica da descarga, é essa caixa de descarga aqui que eu estou falando. Tira essa tampinha e coloca a garrafa aqui com água, tá? E também fechar o chuveiro no banho quando estiver sem ensaboando. Então, são dicas, né, bem legais. Então, o que é que vocês vão fazer? É a sua vez. Coloque uma ou mais atividades dessas em prática. Então, vocês vão fazer isso. Fechar a torneira, não deixar aberta, tomar um banho menos demorado, com o chuveiro desligado na hora de passar o sabonete, ver a dica da descarga, andar de bicicleta pelo menos uma vez na semana, e deixar o carro guardadinho em casa. E também o uso das lixeiras, separar o lixo, né? Então, vocês podem escolher qualquer atividade. Essa atividade, vocês vão anotando tudinho direitinho. Eu vou dar 8 dias para vocês, tá? Então, quando vocês assistirem essa aula, na outra semana é que a gente vai conversar sobre essas práticas, certo? E também vou explicar para vocês outra atividade, que é, vocês vão elaborar, confeccionar um infográfico, tá? Então, quais são os seus desenhos animados favoritos? Nessa sessão, você irá criar um infográfico com a história desses desenhos e de seus personagens. Então, o que é que você vai escrever? Um infográfico. Sobre o quê? Os meus desenhos animados favoritos. Para quê? Para contar a relação que eu tenho com os desenhos animados. Para quem? Para nós, a sua classe, para a classe. Na aula pelo Meet, a gente vai debater sobre esses desenhos de vocês, tá? Então, gente, como será a produção? Individual, cada um fará o seu. Então, para produzir seu infográfico, você vai precisar pesquisar sobre o desenho que você escolheu, tá? Seus personagens e suas curiosidades. Para ajudar na construção do seu infográfico, responda algumas perguntas que vão auxiliá-lo na hora da escrita. Como você assiste esses desenhos? É na TV? É no tablet? É no smartphone? No computador? Qual é o seu personagem preferido e de qual desenho ele faz parte? Escreva o nome de seus 3 desenhos favoritos. E 4, você deve escolher as imagens que farão parte do infográfico. Cada desenho animado deve estar relacionado com uma imagem. Pense naquilo que você gostaria de ilustrar, tá? Agora, escrevendo o texto. Agora que você já planejou todo o seu infográfico, vamos escrevê-lo. Como vai ser a sequência de informações de seus desenhos animados? Escolha uma das opções abaixo. Então, você pode escrever um ao lado do outro ou um abaixo do outro, tá? E escreva o título do seu infográfico abaixo. Olha, para escolher o título, lembre-se das atividades em que identificamos o tema de cada infográfico. Pense em um título que resuma a ideia do seu infográfico e que desperte o interesse do leitor. Pode ser meus desenhos favoritos, meus desenhos animados favoritos, ou desenhos animados que eu mais gosto, enfim, é pessoal.
Agora escreva os textos que acompanharão as imagens e as ilustrações do seu infográfico. Organize as informações escrevendo 4 deles abaixo. Depois de tudo isso feito, vocês vão revisar o texto, tá? Antes de editar o seu texto, confira se você seguiu as orientações de forma correta. O título é um resumo do tema do infográfico. A sequência que você utilizou para escrever as informações está fácil de ser compreendida? As imagens escolhidas ou criadas se relacionam adequadamente com as informações apresentadas? Escreveu todas as palavras de maneira correta? Se for todas sim, então está na hora de editar o seu texto, tá? Então, chegou a hora de montar o infográfico e para montá-lo, vocês vão para o anexo 3 da página 115 e vão seguir as orientações. Primeiro, escreva o título na parte de cima do seu infográfico, uma letra maior do que a que seria utilizada no restante do texto. Depois, escreva a primeira informação e, na sequência, cole a imagem ou faça o desenho que se relaciona com a informação, tá? Por exemplo, se você informou o seu personagem preferido, desenhe ou cole a imagem dele, para que o leitor consiga mais facilmente separar as informações, tá, do seu infográfico. Escreva cada uma com uma cor diferente, tá? Agora, enfeite o seu infográfico. Use canetinhas para colorir, para cobrir o título e para fazer bordas e imagens, das imagens. Se optar por desenhar, use lápis de cor para pintar. Então, se você colou, usa canetinhas para enfeitar. Se você desenhou, tem que colorir, tá, gente? Lembrando, o infográfico é mais visual, então a imagem que chama a atenção do leitor, ok? Eu fiz aqui um infográficozinho como modelo, que são dos meus desenhos favoritos, os desenhos que eu gostava de assistir quando criança, tá? Coloquei o tema, os meus desenhos animados favoritos, separei por cores também, coloquei o desenho e coloquei aqui o título, ó, O Fantástico Mundo de Bob. E coloquei a informação. Bob era um garoto que vivia no mundo da imaginação e assim conseguia viver grandes aventuras. Meu personagem preferido era o Bob, tá? Também assistia muito Meninas Superpoderosas, tá? Que conta a história de 3 meninas criadas em laboratório com superpoderes que enfrentam vários perigos para salvar o mundo. E minha personagem favorita é a Docinho. Que será, né? Eu acho que é a personalidade bem parecida. E também um dos meus desenhos favoritos era o Pica-Pau, tá? Pica-Pau é um personagem bem engraçado, que gosta de aprontar muito e na maioria das vezes sempre se dá bem. É bem sapeco o Pica-Pau. E o meu personagem favorito é o Pica-Pau, tá? Então vai ficar mais ou menos assim o de vocês. Imagem, texto informativo, tá? Óbvio que os desenhos de vocês são mais atuais, né? O meu era um pouquinho, não é muito tempo atrás, não, tá? Também não sou tão velhinha assim, não. Mas aí fica a dica de como fazer, tá, o infográfico de vocês. Então, como atividade, eu deixo aí a página 97 a 103. Lembrando que inclui as 2 atividades, tanto aquela para um ambiente melhor, né, ecologicamente, para vocês terem ações que façam o ambiente, melhor o ambiente, não gastar água, andar de bicicleta para não poluir, enfim. Conta com aquela até o infográfico, até a 103, tá bom? Então, beijo, tchau e até a próxima aula.